eu queria voltar já de novo já numa outra polêmica, então, assim. Polêmica atrás de polêmica. Mas, caramba, É o ratinho do Price. Existe o ponto ótimo, então, existe o acertar o olho da mosca lá, que todo mundo fala, vou achar o ponto ótimo. Vou achar o preço ótimo. O preço ótimo, existe ou não existe? Ou é falácia? Se a gente tivesse, talvez, no mundo de Adam Smith, né, onde ele simplificava pra caramba para conseguir introduzir as ideias dele, era modelo simples, fazia sentido, talvez tivesse um preço ótimo. Mas assim, a gente sabe que a realidade ela é multivariada, o mundo é VUCA. Então, assim, não existe como você ter soluções determinísticas no mundo de hoje. As soluções são heurísticas. E quando você fala de soluções heurísticas, ela tem infinitos, às vezes, máximos globais. Quando eu falo máximo global, é, por exemplo, assim, eu quero otimizar, por exemplo, a minha rentabilidade. Então, a minha função objetivo, né, a função que eu estou usando no modelo, é a rentabilidade. Bem simples assim. Então, se eu quero otimizar, eu vou procurar um máximo de rentabilidade. E eu tenho uma curva. Só que essa curva ela não é conhecida. Quem vai conhecer o que vai acontecer amanhã? Então você sempre, o ser humano e todos os modelos de machine learning extrapolam o passado para o futuro. Então se um evento não detectado acontece, ele vai errar. Então a robustez dos modelos é um trabalho, assim, de fato muito importante. Só que, assim, é difícil você ter robustez em modelos de resposta a preço quando você não tem todas as variáveis mapeadas. Então o desafio de hoje das empresas é estruturar dados, né? Às vezes a empresa tem muito dado, mas não é estruturado, né? Então, eu acredito muito que os ótimos existem, só que eles não podem ser conhecidos, né? Então, uma vez que ele não pode ser conhecido, a gente tem que saber trabalhar com a melhor solução possível, a solução mais explicável e a solução mais racional para a tomada de decisão. Então, é aquela história, o ótimo é inimigo do bom. Então, hoje a gente acaba ficando com o bom, mas um bom bem explicado, um bom bem argumentado, vale muito mais do que um ótimo que ninguém acredita, não é verdade? Eu concordo. E no final do dia, às vezes a gente fica tão preso a um número exato, né? Mas no final do dia, você criar alguns modelos ou tentar buscar trabalhar com um modelo para te dar uma referência de banda, eu gosto de uma abordagem do Gui que ele fala, fazer exercícios teóricos aqui, a gente sabe que na prática alguns imprevistos podem acontecer, mas é melhor você criar alguns exercícios teóricos, mas tendo em mente que é um range, né, e que também o que o André falou, né, existe... Eu não tenho todo o domínio de todos os dados, eu posso prever que amanhã vai chover 10 milímetros, mas no final do dia chove 200, né? Ou se concentra aquilo tudo em uma determinada região, que é uma determinada região estratégica para você. Então, eu concordo que é por aí, mas é melhor do que não ter nenhuma informação para uma tomada de decisão. E aí virar eu acredito que, aí vira jogo de tarô, sei lá o que vira. Aí você vai no oráculo, né? O cara vai lá, é o best guess pricing, né? Chama aí o mestre dos magos aí, chama o bruxo aí pra falar o que vai dar amanhã, né? Vai fazer você ficar rodando. É que quando o oráculo morre ou vai embora da empresa, vamos falar assim. Já era. Quem que é o novo oráculo? Não se sustenta, né? Então, enquanto eu não tenho esse oráculo, nem você, Wilson, nem você, André, também, então vamos fazer alguns modelos, né? O caminho é por aí. Exatamente. Então, eu acho que esse negócio do preço ótimo é perigoso, né? Até a gente querer cravar em um preço, porque a gente sabe que, vamos imaginar um país do tamanho do Brasil. O que é um preço ótimo? Dentro de um país de dimensões continentais, né? A disposição de pagar muda muito, ela muda muito de bairro para bairro, imagina de estado para estado, né? Então essa história de a gente fazer a modelagem e definir ranges de preço, né? As faixas de preço, é bacana porque você pode não só está trabalhando com preço assertivo, mas também você pode dar alguma manobra para a própria equipe comercial usar isso em campo, né? Quando você dá o limite para ele, né? Você tem o target price, o floor price ali, onde ele pode brincar no meio, porque você quer matar a equipe comercial, você não dá autonomia para ele, né? Então ele tem que ter um mínimo de autonomia, mas uma autonomia factível, não só aquela autonomia de vender, mas vender dentro de uma ciência que foi feita, né? E aí eu queria saber de você, como é que você consegue fazer isso, né? Através da modelagem, né? Como é que você consegue transpor a ciência para ser executada na ponta pela área comercial? Então, essa é uma excelente pergunta, porque é justamente o que eu ia acrescentar, né? Não adianta você ter um robô, vamos falar assim, o melhor sistema de inteligência artificial do mundo para definir o preço ótimo, se a execução não é um sistema de inteligência artificial executando. Então, o que acontece, vai ter um gap de execução, você vai gerar esse erro,
vamos falar assim, estatisticamente, esse erro vai alimentar o seu sistema de predição e vai alimentar com o erro e ele vai começar a se adaptar a uma não execução humana. Então, todo modelo de inteligência artificial aplicado para pricing, enquanto a execução não for drivada por metodologia, processo, de uma forma coerente, ele vai começar, ao longo do tempo, gerar erros que vão alimentar o sistema e ele vai começar a divergir. E aí o cara começa a falar que não funciona. Não funciona. É. Ele se adapta à ineficiência operacional da execução. Então, assim, eu acredito fortemente que a inteligência artificial vai mudar e vai revolucionar a execução de preços no mundo. Como? Através da tecnologia generativa, auxiliando as negociações, né, fazendo o vendedor ter ferramentas de negociação que ele, às vezes, não dispõe, né? Dois, substituindo negociações, por exemplo, onde o valor agregado e o esforço é muito grande, né? Então, por exemplo, você não tem um time comercial que atende todos os clientes do mundo, né, ou do Brasil, mas talvez um dia você terá. Por quê? Porque você pode criar um canal de vendas que é um canal automatizado, né? E esse canal automatizado, ele vai cuidar daquele cliente que às vezes é um cliente de oportunidade, que é digital. Agora, o cliente de relacionamento ainda vai ser o ser humano, porque o ser humano ainda confia em ser humano, né? Um key account da vida, você diz, Um key né? account.